Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal. Vamos dar, então, sequência ao nosso tratamento das suas dívidas, tá bom? Eu sou o João Augusto, educador financeiro. Estou aqui para te ajudar a descascar aí esse pepino, tá bom? Que são as dívidas, tá ok? Então, vamos lá. A gente classificou as dívidas, então, as de mais alto risco, né? E a gente precisa dar uma olhada com mais rigor para elas, tá bom? Mas vale também para as de baixo risco, que são o quê, tá? São as dívidas mais comuns, que são as dívidas com cartão de crédito, as dívidas com cheque especial e as dívidas com CDC, tá bom? Não vou incluir aqui o consignado nesse momento, o consignado vai ter um capítulo especial para a gente tratar disso, né? Vai ter um momento que a gente vai tratar do consignado de forma mais detalhada, tá ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho lá as dívidas, só recapitulando, né? As dívidas de maior risco, o agiota, tá? As dívidas com garantia e as dívidas onde você colocou um fiador ou um avalista, tá certo? E as dívidas de menor risco, que são o quê? Aquelas que não vão prejudicar o seu patrimônio, tá? Diretamente, tá? Imediatamente. Então, seria o quê? Seria o cartão de crédito, seria o cheque especial e o CDC, o crédito pessoal, tá? Não que essas dívidas não tenham essas últimas três, não tenham que ser pagas, elas terão que ser pagas sim, tá? Mas nesse momento estão colocadas, tá? Digamos assim, em segundo lugar na categoria das suas urgências, tá certo? Então vamos lá, João, mas espera aí, cara, parece fácil, né? Parece muito fácil, como você está falando. Realmente eu sei que não é fácil, né? Eu já passei por isso em certo momento da minha vida e realmente não é fácil, tá? Chega um momento de eu ter quatro, cinco cartões de crédito também e pagar o saldo de um com o saque do outro, para você ter uma ideia, né? Era o momento que eu tinha, enfim, fazendo parênteses, né? É um momento que eu tinha me separado, e aí teve uma perda de patrimônio muito grande, teve um aumento das despesas com pensão alimentícia, tá? Enfim, perrengue, tá? Perrengue, não tem outro nome, tá bom? Mas assim como eu sair, você também consegue sair, tá? Então vamos lá. Primeiro item, né? Isso eu vou voltar a falar sempre. Primeiro item que a gente precisa ter para começar a pagar as dívidas é ter uma capacidade de pagamento. Lógico, né? Tem que ser capaz de pagar. Mas a capacidade financeira de pagamento, tá bom? E como é que é isso, né? Peraí, mas quanto que eu preciso para a gente poder montar uma estratégia para poder começar a pagar tudo isso que eu tenho de dívida, né? Eu trabalho, eu sou assalariado, meu salário ele é fixo, né? Não tem nenhuma variação, né? Fica difícil, né? Então tem duas coisas que vão compor, veja bem, vou falar devagar. Dois itens vão compor a sua capacidade de pagamento das dívidas, certo? Primeira delas é a gente fazer cortes, tá? Fazer cortes de despesas, tá? João, mas eu já estou, assim, vou parar de comer, né? A pergunta que me fazem, né? As pessoas vão parar de comer, porque, né? Enfim, mas aí a gente vai esmiuçar o seu orçamento, né? Em detalhes e verificar aonde que a gente pode mexer, tá? Aonde que a gente pode alterar, né? E aonde a gente pode, infelizmente, ter que cortar aquele consumo que você está tendo, certo? Tudo isso, então são dois desafios, tá? Né? Aliás, três, mas primeiro é isso, a gente fazer essa análise, verificar o que tem que cortar. Mas não é só cortar, tem coisas que a gente não vai precisar cortar. Essa é a boa notícia, né? Tem coisas que a gente não pode cortar, que são fundamentais, tá? Então, assim, a gente vai estabelecer o que é realmente fundamental e o que não é tão fundamental, tá? O que pode ficar para depois, tá? O que não é tão necessário e também o que pode ser mudado, que pode ser alterado, diminuído aquele gasto naquele item, né? A gente vai fazer uma estratégia que a gente vai montar, né? Eu vou montar junto com você, no papel, esquema, né? Uma estratégia mesmo, tá? De como fazer isso.
né, fazer esses cortes, fazer essas alterações, né, e manter aquelas que não são passíveis de mexer, tá bom? Então, assim, como eu falei, decisões difíceis para ter uma vida fácil, tá? E qual que vai ser a nossa meta nesses cortes, né? Nesse tratamento do seu orçamento? A gente quer chegar na capacidade de pagamento, né? Capacidade de pagamento de pagar dívidas, né? E essa capacidade, ela tem um número, né? Ela tem um número que é assim, 20% da sua renda, no mínimo. O ideal seriam 30%, tá? Aí você fala, mas, João, eu ganho 10 mil reais. Então, da onde eu vou tirar 2 mil reais? Vai sair do nada, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa composição desses 2 mil reais em dois itens, tá? O primeiro é, como eu te falei, fazer o tratamento do seu orçamento, que a gente vai ver no próximo vídeo, como fazer essas alterações. Eu vou dar exemplos aqui na tela para você analisar comigo, né? A gente analisar junto. E um segundo item, que é fazer renda extra, caso os cortes, caso o enxugamento do seu orçamento não seja necessário, não seja, desculpa, necessário, não seja suficiente, tá? Para cobrir esses 20%, né? É difícil, tá? É difícil. Geralmente não cobre, tá? Geralmente aí, fazendo a revisão do orçamento, né? Você percebendo o que pode ser cortado, o que pode ser diminuído, vamos dizer assim, né? Alterado, tá? A gente chega aí aos 10%, 8, 10% do seu orçamento. Se dermos sorte, se o seu orçamento estiver bem diversificado, bem com muitas coisas, a gente vai conseguir cortar mais, né? Há casos que a gente já consegue até 30%, tirando só as despesas que não são tão necessárias, né? Que você considera não tão necessárias, não eu, tá? E aí a gente consegue os 30%, que é maravilhoso para poder fazer as estratégias de pagamento das suas dívidas. Porém, 20% já é o início de tudo, tá? Já dá para começar. Então, assim, mas espera aí, João, a gente fez os cortes, né? E não chegamos a esses 20% mínimos, né? Aí volta aquela questão. Vai ter que aparecer dinheiro de algum lugar, tá? Dívidas são pagas com dinheiro, né? E aí a gente vai tocar no assunto que é assim, precisa fazer alguma coisa extraordinária. Precisa fazer uma renda extra para poder compor essa capacidade de pagamento. O que que é essa renda extra? A gente vai ver junto isso, tá? Pode ser, por exemplo, pegando aí o extra, né? Pode ser uma hora extra, tá? Que você, de repente, combine com o seu empregador. Olha, eu trabalho até às 6 horas da tarde, e aí eu estou vendo que a demanda está grande, tem bastante trabalho aqui, então eu quero propor para você, se for possível, que eu faça 1 hora a mais todo dia, né? E aí, para que eu possa sair de uma situação difícil que eu estou passando. É assim, é na cara mesmo, é no curto e grosso mesmo, sabe? Chegar e falar, estou precisando, e aí, sabe, se você puder, se for te ajudar também, né? Tá tendo bastante trabalho. A gente pode, então, fazer esse acordo e eu fico aí 1 hora a mais todo dia e faço essa hora extra, né? E me ajuda bastante, me ajudaria bastante. O empregador vai ser sensível a isso, tá? Se ele tiver com bastante serviço, entre aspas, atolado, ele vai ceder para você essa capacidade, tá? Ele vai te dar essa oportunidade. Outra coisa é a gente fazer alguma coisa extra dentro das nossas habilidades mesmo, né? Então a gente vê muito, assim, eu vejo muito pessoas que começaram a descobrir, né? Descobrir coisas muito interessantes até, tá? Assim, eu vou fazer então uma comida, né? Um doce, alguma coisa, e vou vender na vizinhança, sabe?
Ah, eu vou, então, teve uma pessoa que começou a ir até do Brás, aqui em São Paulo, uma região onde vende muitas roupas em preço bem barato, né? Principalmente quando é por atacado. E aí reservou lá, pegou lá, começou muito pequeno, né? Começou muito pequeno, comprando só um tipo de roupa, né? E algumas peças só. E repassou isso para as vizinhas, tá? E depois levou para o grupo de escola das crianças e tal. Realmente fez uma renda, tá? E ela falou, olha, João, depois que eu pagar as dívidas todas, eu vou continuar fazendo isso porque realmente está sendo bom. Então, assim, tem várias possibilidades dentro das suas habilidades, dentro do que você consegue enxergar, né? De você fazer essa renda extra. É difícil? Com certeza é difícil. Não é fácil, tá? Então, se você não tem, aí não sabe que você tem essa habilidade, tem que passar por uma descoberta disso. Porém, a recompensa, ela é muito saudável. Pode acreditar, ela é muito saudável, tá? Eu, por exemplo, quando estava na situação, eu tinha feito a faculdade de História, né? E só que era só por curiosidade, assim, curiosidade não, por gostar muito de História, né? E aí eu fiz a faculdade de História e tal, e aí coincidiu, veja só, coincidiu de que ah, todo o aperto financeiro que eu tive, inclusive para ir para a faculdade, me endividei bastante, e lá, chegando lá, eu não tinha perspectiva de dar aulas. Não tinha, não estava na minha, pelo menos não estava no meu radar naquele momento, né? E logo no primeiro ano de faculdade, né, alguns alunos falaram, não, eu vou dar aula. Eu falei, peraí, quando você vai dar aula? Você começou a faculdade agora? Eu falei, não, existem algumas possibilidades de se dar aula já durante o curso, né? Eu falei, ah, é? Ah, então, poxa, interessante e tal, né? Mas não liguei muito. Bom, resumo da ópera, tá? Eu fui dar as aulas, tá? Essas aulas não me mataram, não me deixaram, é, é, digamos assim, eram aulas assim, era 3 vezes por semana no início, tá? E elas me davam uma renda que, assim, gente, vamos dizer assim, o que a pensão tinha me tirado, entre aspas, claro, né? E aí, eu falei, nossa, dá para fazer, né? E comecei a dar aula em escolas melhores, tudo mais, enfim, foi uma maravilha, porque, assim, a coisa fluiu e tal, né? Então, assim, não era só o fato de estar precisando, né? Tem que ser alguma coisa que você se identifique, né? Se você não é vendedor diretamente, você não vai conseguir ser o vendedor da noite para o dia. Mas você pode fazer um intermediário. Pegar o exemplo dessa senhora que passou a vender roupas. Você pode ser essa pessoa que vai lá comprar roupas para ela, né? E como ela tem facilidade de venda, ela faz a venda e vocês fazem uma parceria, tá? Então, assim, são só exemplos, né, de que existe esse caminho, tá? E ele vai ter que ser trilhado de alguma forma para que a gente faça a renda extra para gerar sua capacidade de pagamento, caso os cortes, o tratamento do seu orçamento não nos dê essa renda, tá bom? Então pensa nisso já, vai pensando nisso, que a gente vai começar esse processo e vai pensando já então, né? O que você tem no seu orçamento que de repente não é tão fundamental, tá? E o que você pode fazer para aumentar a sua grana mensal, tá? Aumentar a sua renda, né? Por um lado, então, a gente vai deixar de fazer algumas coisas, tá? Ou modificar a forma como fazemos as coisas, tá? Nossos hábitos, enfim, hábitos custam caro, de repente, tá? Pode ser que você tenha um hábito muito caro no seu orçamento, então uma redução desse hábito já te deu uma capacidade muito boa. E aí, junto com com esse corte, né? A sua nova função, digamos assim, a sua ideia, né? Que não pode até não ser diretamente o que vai fazer, entendeu? Assim, ideia simples, nada muito complicado, hein? Nada de complicar as coisas agora. Agora é hora de ter cuidado para não, para não deslizar nessa situação. E fazer, então, esses 30%, ou se não, pelo menos 20% a mais, né? De sobrar de grana
para poder pegar e partir para cima dessas dívidas e aí acabar com esse sofrimento, tá bom? Essa é a proposta do canal. Na verdade, a proposta do canal é muito ousada. É tirar você das dívidas e, dentro de um certo período, fazer você ter grana, inclusive para você passar a ter grana para investir, né? E você ter uma vida saudável financeiramente e, consequentemente, muito mais feliz, vamos dizer assim, né? Muito mais tranquila, você e sua família, tá bom? Então é isso. Acompanhe aqui com a gente, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante para o canal crescer, chegar a mais pessoas que necessitam desse exercício agora para resolver esses problemas. E a gente vai junto, tá ok? A gente vai junto, vamos começar já no próximo vídeo detalhar um pouco mais e a gente vai chegar, porque existe esse nome do fim do túnel, tá? Só que o túnel, ele é escuro, tá? E a luz está só lá no fundo, tá bom? Mas eu creio que você vai chegar lá e eu tô aqui para te ajudar, tá ok? Então tá, obrigado por enquanto e até o próximo vídeo. Mas vai pensando aí o que que a gente pode fazer, tá ok? Um abraço.